O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso está entre os 10 mais transparentes do país. Isso é o que apontou o Ranking Nacional de Transparência do Poder Judiciário, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça. E é para falar sobre esse e outros assuntos que a gente conversa ao vivo com o diretor-geral do TRE, Nilson Gomes Bezerra. Boa tarde, diretor. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de poder esclarecer ao cidadão um pouco mais sobre transparência na gestão pública. Diretora, o porquê desse título aqui? O que o Tribunal Regional Eleitoral faz de diferente em relação aos outros tribunais do país para merecer essa qualificação? A lei dessa informação, a lei já até antiga, ela é de 2011 e ela tem permitido a transparência na gestão pública. Acontece que o Conselho Nacional de Justiça, no ano de 2015, ele regulamentou essa lei e ele disse o que cada tribunal tem que ter em seu site internet e em suas ações para poder dar cumprimento a essa lei que é tão importante para o Brasil. E neste ano, pela primeira vez, o Conselho Nacional de Justiça resolveu premiar as instituições que mais têm transparência por meio dos seus sites e das suas ações sociais. E aí, graças a isso, o TRE Mato Grosso teve um grande destaque a nível nacional e nos permitiu alcançar esse lugar honroso. Mas a gente sabe que mesmo assim temos que melhorar. Diretor, qual a avaliação? Na semana passada teve aí a diplomação dos candidatos eleitos. Qual a avaliação aí que dá para se fazer desse pleito? Então, no trabalho da Justiça Eleitoral. Esse ano nós tivemos uma característica diferente, que foi, na verdade, os ataques que a gente teve em relação às fake news, em relação à urna eletrônica. Infelizmente, foi um ataque desmedido, né? E nós conseguimos dar resposta rápida a tudo o que aconteceu e a gente conseguiu ter um segundo turno bem mais tranquilo em relação ao primeiro turno. Mas, infelizmente, a imagem da Justiça Eleitoral ela ficou arranhada. Nós vamos ter que nos reconstruir como instituição para poder mostrar ao cidadão o quão importante nós somos para o Brasil. Agora, por que esses ataques? O que é que justifica isso? Notícias falsas... Porque os tribunais dizem, olha, a urna eletrônica é totalmente segura. Notícias falsas sempre existiram. O que mudou nessa eleição em relação ao passado foi em relação ao poder das redes sociais. A próprio pleito eleitoral, nós vimos muitos candidatos que nós nem conhecíamos e que foram eleitos graças à influência da rede social. Ele conseguiu fazer uma campanha barata na rede social. Então, a rede social é um fenômeno da sociedade atual que nós temos que conviver com isso. Acontece que muita gente não quer a urna eletrônica por um motivo simples. A urna eletrônica trouxe dignidade aos menos favorecidos. Sem a urna eletrônica, a pessoa analfabeta, por exemplo, ou a pessoa com deficiência visual, ela não conseguia votar. Atualmente ela consegue. Isso tem mudado a forma como o brasileiro escolhe seus legitimados. Acontece que sem a urna eletrônica, por exemplo, nós temos um grande número de votos nulos e um grande número de votos brancos, e justamente das classes menos favorecidas. Então, hoje, o pobre tem mais acesso ao voto. Isso incomoda, infelizmente, algumas pessoas. E a mensagem das urnas aí foi uma mensagem forte, né, para os futuros governantes. Sim, os movimentos sociais que nós tivemos nos últimos anos, por exemplo, fez com que a classe política ela se protegesse, ela criou mecanismos de proteção. Por exemplo, reduzindo o tempo de propaganda de televisão, aumentando o gasto público, por exemplo, e concentrando esse gasto nos candidatos já com mandatos eletivos. Só que eles esqueceram uma coisa, esqueceram de combinar com a população. A população não aceitou isso e fez com que a gente tivesse grande renovação na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal. Então isso é porque a população está cansada do modelo que a gente tem aí atualmente. E a tendência é que esse processo de avaliação do eleitor, ele deve permanecer aí para as próximas eleições. Sim. Se a classe política ela não se atentar a isso, ela vai ser consumida pela população. Ou seja, a população ela está cansada de tudo isso. Mas não só em relação à classe política, mas em relação aos órgãos públicos também. O Tribunal Eleitoral, na busca dessa transparência, por exemplo, foi graças ao anseio da sociedade que quer saber quanto a gente gasta, quer saber onde nós gastamos o nosso recurso, e isso tem que acontecer em todos os órgãos, na Prefeitura, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, no Tribunal de Justiça, em todos os órgãos. Essa lei é uma lei que vai mudar o Brasil. A população ela está mais consciente e ela quer saber onde o seu dinheiro está sendo gasto e se está sendo bem gasto. Diretor, e o respeito à legislação no pleito desse ano? A Justiça Eleitoral teve muito trabalho aí com fraudes?
Sim, a gente tem alguns processos ainda em tramitação. Os prazos agora não são mais como eram antes no período eleitoral, que corriam inclusive aos sábados, domingos e feriados, e por isso a justiça era muito célere. Agora os prazos voltam a correr somente em dias úteis, e aí a gente volta a um ritmo normal de trabalho. Mas nós temos processos da eleição ainda a serem julgados, em especial as prestações de contas dos não eleitos e também algumas ações de investigação judicial eleitoral, algumas ações penais que são fruto de ações ocorridas na eleição de 2018. Diretor, e por que essa diferença? E até o dia da eleição, as decisões da Justiça Eleitoral, elas são muito mais ágeis. Depois do pleito, elas ficam muito mais lentas. Então, quem faz a legislação eleitoral não somos nós apenas a cumprimos. Quem faz a lei é o próprio Congresso Nacional, por meio de seus senadores e seus deputados federais. Nós aplicamos essa lei que eles criaram. E essa lei diz o seguinte, que no período eleitoral, ou seja, o período que vai desde o registro de candidaturas até o dia 19 de dezembro, que é a data limite para a diplomação dos eleitos, aqui no caso de Mato Grosso foi no dia 17 de dezembro, nesse período os prazos são ininterruptos, ou seja, eles correm inclusive aos sábados, domingos e feriados. E aí nós, como servidores, e além dos magistrados, somos obrigados a trabalhar, inclusive nessas datas de sábado, domingo e feriados, e os prazos são muito céleres e as ações são muito céleres. Uma decisão tomada, por exemplo, pelo juiz às 3 da tarde, ela é publicada às 3h30 da tarde no período eleitoral. Fora desse período, nós passamos a atuar como os demais ramos da justiça atuam, ou seja, somente aos dias úteis, e isso faz com que o processo demore um pouco mais. Agora, diretor, e quem enfrenta essa questão aí de investigação judicial eleitoral? Existe o risco, por exemplo, do candidato que cometeu ali uma infração grave de desrespeito à legislação eleitoral, existe o risco dele não conseguir tomar posse ou não? Então, a legislação mudou nessa última reforma que nós tivemos. Como eu disse, a classe política ela criou um mecanismo de proteção, de autoproteção, e nós temos atualmente, por exemplo, prefeitos da eleição de 2016 que foram cassados pelo Tribunal Eleitoral, mas que não podem sair dos seus cargos ainda, porque depende de uma decisão transitada e julgado no Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, a legislação antes permitia que ao tribunal cassar, já poderiam se realizar novas eleições. Agora não. Nós temos que aguardar o trânsito em julgado somente depois da decisão final do TSE. Isso também vai acontecer em relação à eleição de 2018, ou seja, mesmo que o TRE venha cassar algum candidato, não teremos novas eleições na sequência. Nós só teremos novas eleições depois do trânsito julgado no TSE. E é importante dizer que só existem novas eleições nos cargos majoritários, ou seja, no caso da eleição de 2018, caso a gente viesse a cassar um governador ou viesse a cassar um senador da República. No caso das eleições proporcionais, que seriam deputados federais e deputados estaduais, caso viesse a cassar algum desses candidatos, nós não teremos novas eleições. Simplesmente vai chamar o próximo colocado, ou seja, vai chamar o primeiro suplente para assumir em seu lugar. Quer dizer, no caso de deputado federal, se esse deputado federal ele perder tiver o registro dele cassado, chama-se o próximo colocado. O próximo colocado. Sim. Diferente da eleição majoritária. Por exemplo, tem uma investigação judicial aí em relação à candidata eleita Selma Arruda. Se porventura a decisão da Justiça for de cassar o registro, aí é outra eleição. É outra eleição. Então, mas volto a repetir, não basta o TRE cassar a senadora, tem que uma decisão transitar em julgado, depois de julgada pelo TSE. Depois que for registrado o trânsito julgado, aí sim o tribunal tem de 20 a 40 dias para convocar novas eleições em Mato Grosso. É uma eleição complexa, porque é uma eleição estadual, mas caso venha acontecer, nós estaremos preparados. E é um entendimento diferente. Por exemplo, lá no STF, apesar de ter uma polêmica aí gigantesca, tem o entendimento seguinte, de que alguém que seja condenado pela segunda instância já pode ser preso. Na Justiça Eleitoral, não basta a segunda instância, tem que ser o trânsito em julgado. É o que o senhor falou aí, um mecanismo de proteção que os políticos criaram para eles. Então, o entendimento em relação à segunda instância vale para as ações penais. No caso, nós estamos falando de ações eleitorais. As ações eleitorais, infelizmente, não têm esse entendimento. É necessário trânsito em julgado porque houve uma alteração na legislação eleitoral. Antes dessa alteração, assim que funcionava, ou seja, bastava o tribunal cassar o registro de um prefeito, por exemplo, e já convocava as novas eleições. Agora não, nós temos prefeitos em Mato Grosso que estão com o registro cassado no Tribunal Eleitoral, mas temos que aguardar a decisão final do TSE. E corre-se o risco, por exemplo, de repente, alguma investigação
sobre um determinado mandato acabar não tendo solução até o final do mandato dessa pessoa? Esperamos que não. Na verdade, a legislação eleitoral ela diz que nós temos que julgar o processo em todas as suas instâncias e, no máximo, 12 meses. Então, as ações que eventualmente começaram em outubro de 2018, elas têm que ser julgadas no TSE até, no máximo, outubro de 2019. Isso que a legislação eleitoral fala. E nós temos que trabalhar para que isso possa acontecer. O Tribunal Eleitoral ele trabalha com a hipótese de, ainda no mês de março ou abril, julgue todas as ações, eventualmente, restantes das eleições. E aí cabe ao TSE, até outubro de 2019, julgar em definitivo e aí transitar em julgado essas ações. Quer seja para condenar ou para absolver os candidatos que estão sendo atualmente processados. Quer dizer, uma solução definitiva para esses casos aí, no máximo até outubro de 2019. 2019. Diretor, muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. O Tribunal Eleitoral agradece a oportunidade, mais uma vez, de poder esclarecer ao cidadão um pouquinho mais sobre a transparência e sobre política também.